Olá, novamente, pessoas enclausuradas de todo o Brasil e quem sabe do mundo. Olá, prisioneiros. Estamos novamente aqui, eu, Liu, E Daniel? para fazer mais uma conversa da quarentena. E a gente, enfim, pensando sobre os temas que a gente costuma conversar aqui em casa e né, nos nossos grupos de estudos, é, a gente resolveu falar sobre Ecletismos teóricos práticos no campo da psicologia. serão eles possíveis? Ou impossíveis. Você vai descobrir hoje conosco. Ou vai ouvir a sua opinião, no caso. Ai, ai. Bom, primeiro começando sobre o que é o tal ecletismo teórico, né? Mas é aquela turma da psicologia é, que defende que você não precisa se alinhar a uma linha teórica categoricamente. Então, dizer, sou psicanalista, sou fenomenólogo, sou behaviorista, né? Que seria possível um manejo clínico em que, numa hora, é mais útil você usar o behaviorismo, numa outra hora, a psicanálise. Ou com um paciente funciona o behaviorismo, com outro paciente, e a gente, enquanto terapeuta, a gente tem que dar o que a pessoa está vindo procurar. Eu não posso achar que eu tô certo, que eu escolhi uma teoria só. Então, enfim, eu acho que nesse discurso tem várias questões que eu considero problemática, né? É, mas a primeira delas, para mim, é essa ideia de que a gente está vendendo um serviço que tem uma finalidade, né? Tem um produto esperado desse serviço. É que a gente está vendendo resultados. Mais do que um serviço, a gente está vendendo tipo um objeto com parâmetros e resultados muito claramente observáveis e já definidos de antemão. Exato, né? Sim. E então, não sei, eu acho que essa questão da qual é o papel da técnica na psicoterapia, a gente pode se perguntar, é, e da caracterização da nossa profissão, né? Sim, eu acho que sobre isso da profissão, para os não psis aí ouvindo, acho que é importante a gente deixar claro que psicologia não é uma coisa única, né? Acho que isso é uma coisa que talvez nem todos saibam, que a psicologia na verdade é uma grande guerra, né? A gente entra no curso de psicologia e descobre que você entrou num campo de batalha em que várias linhas teóricas concorrentes vão tentar te convencer, vender o seu pão, te dando a sua definição do que é o humano, o que é a psicoterapia, o que é escuta, né? Eu acho que todas as correntes vão ter a sua resposta para isso e no fundo a gente não concorda sobre qual é o nosso objeto de estudo. Acho que esse é o grande ponto central. Então a gente vai ter que entrar um tanto no tema da epistemologia, do que seria o estudo das ciências, o discurso sobre como as ciências se constituem, como as formas de conhecimento se constituem, como pensar o que é conhecimento, né? Acho que dá para definir epistemologia assim, em termos bem simples. E sobre como cada forma de conhecer tem as suas especificidades, seus pressupostos próprios e seus objetos próprios, né? No caso da Fiona, não sei nem se a gente pode falar em objeto, inclusive. Tem essas questões todas, assim, que no fundo fazem a psicologia ser uma vizinha próxima da filosofia, né? Quando a gente começa a perguntar sobre o que é humano, a gente acaba se perguntando sobre o que é conhecimento sobre o humano, e aí a gente tem que se perguntar, bom, o que é conhecimento, inevitavelmente. Então a gente vai ter que, acho que, passar um pouquinho por isso para situar esse tema. Sim, então você acha melhor a gente começar por isso e depois a gente parte para parte clínica? Eu acho que sim, Tá ficaria bom, mais organizado. Sim. maravilha. Bom, então, eu acho que começar dizendo que toda e qualquer forma de se pensar que a gente tem acesso hoje, ela é debitária de uma epistemologia, né? O que eu quero dizer com isso? Então, existe
existem algumas raízes dos pensamentos, e esses pensamentos eles vão, de alguma forma, permanecendo e se transformando ao longo da história que a gente conhece, né? Então, quando a gente fala que algo tem uma base epistemológica diferente, é esse trajeto do pensamento Uhum. que se deu de forma diferente ou partiu de um lugar diferente. Um exemplo, né, para ficar mais fácil, Sim. exatamente do que a gente está falando. A psicologia comportamental é uma psicologia que partilha de vários ramos teóricos com as ciências naturais, né? Então, existe essa noção do organismo, essa noção de processos que têm causas, efeitos, cascatas, enfim. Sim. E também da premissa de que, a partir do conhecimento de um fenômeno, você pode interferir nele, né? Talvez seja uma das psicologias que tenha um objetivo um pouco mais claro, né? Uhum. Sim. Quando a gente pensa quando a gente olha para o pensamento científico, a gente vai ver que eles vão vir lá do começo do desenvolvimento do pensamento lógico, né, da ideia de que você pode pegar uma vivência e abstrair essa vivência, né, tirar a materialidade dessa vivência e trabalhar com ela no abstrato, que é o cálculo, né? São as projeções, as progressões, as possibilidades, enfim, Uhum. análise combinatória, sabe? Sim. E tudo isso carrega uma ideia de racionalidade, uma ideia de humano, uma ideia de... né, nós somos nada mais que outros animais. Sim. A ideia de que todo comportamento é determinado causalmente pelos estímulos do ambiente e o reforço, as respostas que são correspondentes a esses estímulos, né? Então seria a ideia de que todo comportamento pode ser fragmentado em certas categorias que são analisáveis e que são modificáveis pela técnica, né? Você pode fazer uma modificação no estímulo, na resposta e no reforçamento, a fim de alcançar um outro comportamento completamente diferente. Por isso que eles são comportamentais, eles estudam um comportamento, né? Acho que tem essa ideia bem assim de fragmentação, categorização, ideia que acho que é muito cartesiana de pensar o comportamento como objeto e como intervir nesse objeto. Exato, Sim. né? A partir do conhecimento das regras, né, das leis que regem esse comportamento. Isso. E que são leis matemáticas, lógicas, probabilísticas. Aliás, teve uma vez que eu estava conversando com um colega behaviorista e eu estava perguntando para ele e tal sobre essa questão do... mas se vocês pudessem computar todos os dados, todas as variáveis da vida de uma pessoa, vocês acreditam que vocês poderiam manipular 100% dessa pessoa? Porque... E aí ele, tipo, sim. Uhum. É essa a ideia, né? Aí eu falei, então vocês tentam abranger o máximo de variáveis possíveis para que vocês possam fazer uma probabilidade desse comportamento na pessoa mudar ou não, ou como mudar ou não. Aí sim, aí eu falei, então é tipo um jogo de pôquer. Né? Que você fica analisando as possíveis possibilidades e calculando a interferência de cada uma e prestando atenção na história das cartas que já foram dadas, quem jogou qual carta, e fazendo cálculo, e a mesma coisa, né? Sim. Então é tipo um jogo de pôquer. Aí ele tipo, é tipo um jogo de pôquer. E aí a gente chegou na conclusão conversando que é isso, né? E ele falou que, na verdade, é esse mesmo termo que eles usam, que é a análise probabilística do comportamento. Então, essa é uma ideia muito bem construída. Eu acho que das teorias, a comportamental é a mais bela no sentido de organização, coesão, sabe? Linhas de pensamentos, eles são muito cuidadosos com os processos de produção do conhecimento deles, eu acho. Sim, uma estrutura muito bem segmentada, bem
separada, muito fechada, né? E consistente. Exato. Sim. E se a gente tá falando alguma bosta aqui, Podem. behavioristas de plantão, não tem nenhum behavior... O Herbert, que é do coletivo também, que é o nosso behaviorista, ele não está aqui para se defender. Então, podem falar se a gente falar alguma besteira. Sim. Mas a ideia é essa, né? E aí, quando a gente vai para um outro campo, como, por exemplo, a psicanálise, vamos falar de quem está aqui. Eu acho que se a gente pensar as grandes linhas teóricas da psicologia, a gente poderia fazer uma segmentação assim, um pouco arbitrária, mas eu acho que válida, que seria pensar nos comportamentalistas, os behavioristas, como aqueles que se preocupam, se debruçam sobre o estudo do comportamento, né? Então, o objeto deles é o comportamento. A gente vai ter cognitivo comportamental, vai ter os behavioristas radicais, vai ter as subcorrentes dentro dos comportamentalistas, né? A gente vai ter as teorias psicodinâmicas, né? Cujo estudo é a psique, a ideia de alma, de mente, que vão ser a psicanálise, psicodrama, psicologia analítica e por aí vai. E acho que teria a terceira corrente seria os fenomenólogos, que você pode pensar nos design-analistas, os gestalt, terapeutas, enfim. Acho que a diferença é que os fenomenólogos estudam o fenômeno, né? Acho que a grande definição para a gente pensar o que seria a epistemologia das psicodinâmicas é essa dedicação de todas elas a criar uma espécie de metapsicologia, né? Então, o que é uma metapsicologia? É um termo que se refere aí àquilo que na filosofia é a metafísica, né? Então, tem o acontecer, o brotar da física, a tradução de physis é brotar, da realidade está sempre se transformando, e os filósofos se preocupam por fazer uma metafísica, pelo menos até o Nietzsche, né? Acho que depois disso as coisas mudam. Mas que seria, então, pensar, bom, antes da física, determinando a física, há leis, há regras, há conceitos, ideias que são anteriores e que determinam a física, né? Então, a metafísica. A metapsicologia seria algo análogo. Então, seria a ideia de que, bom, antes da psique, né? Metapsicologia. Então, antes da psique, ou determinando a psique, você tem certos acontecimentos, certas dinâmicas de força, de território, de quantidade que podem determinar o que vai ser o fenômeno psíquico que a gente vai observar só na sua superfície, né? Então você vê um fenômeno e você supõe atrás dele uma série de outras características. Você tem aí a ideia de tópica, dinâmica e econômica, que seriam as definições da metapsicologia, que todas as correntes psicodinâmicas vão ter a sua metapsicologia própria, né? O seu jeito de imaginar, eu uso imaginar mesmo porque eu acho que se trata de uma imaginação, de uma suposição, de uma mitologização mesmo, acho que a gente pode entrar sobre isso com mais cuidado depois, mas de criar sim uma explicação mítico-narrativa daquilo que acontece por trás do fenômeno, que são coisas que a gente nunca tem acesso, na verdade, né? São mitos originários, são mitos ontológicos, assim. Pode ser um jeito de colocar. Eu gosto da ideia do mito porque ela traz a coisa do existencial, do vivencial. Você pode viver um mito, mas ao mesmo tempo ele também é algo que você vive enquanto suposição, enquanto narrativa, quase teatralmente, né? Enfim, podemos falar mais disso depois. Acho que é uma ideia que eu posso esclarecer melhor mais pra frente. Mas então, as teorias psicodinâmicas se preocupariam por estudar aquilo que acontece por trás do fenômeno psíquico como uma espécie de antes, de determinante anterior ao ambiente, dentro do qual a gente pode situar um quadro explicativo dos comportamentos. Então, para a psicanálise, o complexo de Édipo, o inconsciente, o recalque, como as pulsões, como fenômenos que não são observáveis, mas são sempre supostos
por trás daquilo que está sendo observado. Acho que sobre a fenomenologia você pode falar um pouco melhor. Nossa, eu sempre acho tão difícil falar de fenô. O que é fenô? Mas eu acho que nessa... Faltando bem por algumas coisas que eu considero as bases, ou que pelo menos me ajudam a organizar a fenô ao redor desses pilares, né? Que a primeira é a recusa de pensamentos binários, em geral, né? E isso é colocado de forma muito mais elegante pelos autores e autoras do que isso. Mas, enfim, a ideia de que tudo que se vive integralmente. E não há possibilidade de pensar os fenômenos, as experiências, as vivências em partes separadas, né? A separação das partes inviabiliza a existência delas. Então a existência é um todo. E por isso a gente vai recusar algumas divisões muito fundantes, né? Ou questionar as divisões muito fundantes do pensamento, como, por exemplo, o divino e o humano, né? O imortal e o mortal, a alma e o corpo, inconsciente e consciente, enfim, né? Que essas cisões, elas não correspondem ao que se vive de fato. E a partir daí vão entrar muitos outros questionamentos, né? Questionamento acerca da... Será que existe um corpo biológico? Existe biológico? Existe corpo? Porque boa parte do que a gente vive não quero dizer contaminado, porque não é essa a ideia. O nosso mundo é um mundo muito binário. É isso que eu quero dizer. Uhum. Né? Então é muito difícil a gente conseguir chegar nesse lugar de questionar algo tão fundamental quanto existe corpo, existe mente, existe consciência. Existe. E, enfim. E eu acho que o ponto final, né, dessa breve conversa é que cada uma dessas linhas de pensamento tem uma ideia do que é isso que a gente chama de humano. Uhum. Né? Para comportamental, algo muito mais ligado a nós sermos animais. Nosso corpo é muito preponderante, né? Nosso reforçamento, que é um lance biológico, fisiológico, nos aproxime muito mais dessa vivência corpórea bastante suprema, né? Supremacia do organismo. Uhum. Acho que na psicanálise a gente pode pensar qual é a noção base de humano de vocês. Tem algumas, eu vou escolher uma aqui um pouco arbitrariamente, mas eu diria que é o conflito. A ideia de que existe um conflito interno é determinante no sujeito. Que existe um jogo de forças do qual nós quase nada sabemos e que nos determina anteriormente. Acho que seria o único conceito ontológico da psicanálise que é imutável seria conflito. Colocaria assim. Podem discordar de mim, mas eu acho que é um caminho. Sim. E para Fenô é o nada, né? É a nadidade. É a pura indeterminação ontológica. Não há humano antes de haver humano. Né? Eu acho que explicado isso, essa diferença quanto ao entendimento do que nós estudamos, já fica um pouco clara a nossa posição compartilhada, eu acho, de que nós somos contra os ecletismos teóricos, embora não contra os diálogos, né? Acho que a gente pode... Afinal, estamos aqui. Acho que a gente pode falar mais sobre isso depois, né? Mas que eu acho que é isso, você ter uma concepção do que é humano te faz conceber simultaneamente por tabela
o que é conhecimento, né? E o que é a sua ética. São 3 pontos que se derivam um do outro, né? Eu diria. Assim, pensando filosoficamente, logo quando você tem uma ontologia, você já tem por tabela uma epistemologia e você já tem uma ética e você já tem uma estética. Depois você delimitou a sua ontologia, os outros conceitos vão vindo por deriva, né? Geralmente os filósofos só fazem a estética por último, que eu acho interessante, porque assim, quase uma culminação de todo o resto, bom, é estética, né? Tenho críticas quanto a isso, acho que ela devia vir antes, mas enfim. Creio que fica muito claro porque é difícil pensar no ecletismo teórico com consistência, né? Quer dizer, de manhã você acha que o humano é determinado por conflito e de tarde você acha que ele é determinado por nadidade. Bom, você vai ter que Exato, ser uma né? pessoa muito mente aberta mesmo para conseguir ter visões de mundo tão diferentes no mesmo dia, né? E éticas tão diferentes no final das contas, eu acho. Exato, exato. As teorias, as formulações filosóficas, ou as bases epistemológicas do que a gente pensa, é, elas são fundantes de quem a gente é e de como a gente se coloca no mundo. E quando a gente faz psicologia com essa nossa filosofia, a gente não está usando uma técnica, a gente está colocando em prática uma leitura de mundo, uma proposta de existência. Então, eu ser psicólogo Fenô não é porque eu fui psicólogo e aí eu decidi gostar de Fenô. Não, é porque eu sou Fenô. E ao ser psicólogo, sou psicólogo Fenô. Porque é em torno desses conceitos, dessas formulações e dessa ética que eu vivo a minha vida como um todo. Uhum. Eu acho que demarcaria aí, ou ressaltaria aí, essa indissociabilidade entre aquilo que a gente faz e aquilo que a gente é. Né? Então, para pensar o que é ser psicanalista, é um fazer que é em parte 24 horas por dia. Não é só assim, bom, entrou no consultório, agora você é psicanalista. Tem um certo personagem, uma coisa assim, da persona. Ritual. A persona e o ritual que se monta ali na análise, claro. Mas não é o caso de que você sai e para de pensar psicanaliticamente. Né? Tanto que, se fosse esse o caso, a gente não colocaria a análise pessoal como uma parte da formação do psicanalista. Né? Se você pensa o tripé da formação do psicanalista, o estudo teórico, a supervisão e a sua análise pessoal, é porque você tem que viver algo da psicanálise em você para se tornar psicanalista. Né? O que não impede, eu acho isso importante de dizer também, de que você tem outros interesses. Né? Não é assim, bom, virei psicanalista, só estudo psicanálise o dia inteiro, vou ler todos os seminários do Lacan, se eu entendesse. Não é isso. Você vai ler literatura, você vai ler filosofia, você vai ler outras correntes teóricas também. Eu acho que a gente não pode também pensar que só porque o seu fazer é indissociável do seu ser, que também você tem que ficar bitolado, preso num único modo de pensar. Acho que, pelo contrário, uma boa formação, além de incluir uma vivência com aquilo que está em questão como teoria, também tem que incluir uma capacidade de olhar para além do seu próprio umbigo e aprender e olhar de fora as críticas e as ressalvas e as diferenças que enriquecem a nossa perspectiva. Ai, amigo, foi tão inspirador que eu quero chorar. Pode chorar. A testosterona não deixa. Mas é isso, né? É isso mesmo. Quando a gente existe com uma série de valores. E esses valores não são como a roupa. A gente não pode só tirar a nossa capa de preconceitos, que o Heidegger chama aqui. Não é no sentido ruim de preconceito. Sim. Isso é uma coisa que a gente pode falar longamente. Sim. Mas a gente não pode só escolher tirar a nossa capa de preconceitos, né? Uhum. Então a gente transita pelo mundo com uma série de valores que estão grudados em nós.
E não dá pra fingir que você vai poder mudar isso. Sim, eu acho que se você tentar fazer algo como um ecletismo, na melhor das hipóteses, a pessoa bem intencionada, não acho que se faça isso porque você se sente acima de todas as correntes. Acho que às vezes vem de uma certa crença de que você quer o melhor para o paciente, né? Na melhor das hipóteses, se consegue um trabalho meia boca, eu acho. Um trabalho a meias, né? Porque é uma ética a meias. É uma ética que não é realmente vivida, é uma ética emprestada, eu acho. E como tal, ela pode trazer até bons resultados. Pode até, entre aspas, funcionar. Isso, exato. Só que no meio desse processo também, todas as questões que são realmente importantes para o trabalho ficam em suspenso. Afinal, no momento que você decide, bom, vou fazer o que é o melhor para o meu paciente, já está suposto que você sabe o que é o melhor para o seu paciente. Já tem aí uma ética implícita no seu fazer que você nem mesmo se deu conta. Né? Se trata de responder aquilo que a pessoa te pede? Talvez. Mas a gente tem que se questionar. Se trata de responder aquilo que a pessoa te pede? Quando a pessoa diz que está muito carente, se trata de abraçá-la? Talvez. Mas assim, isso tem que ser questionado. Se o sujeito chega e diz que quer parar de fumar, se trata de fazer ele parar de fumar? Não sei, de novo, tem que ser questionado. Se você toma isso como uma verdade absoluta, bom, fazer todos os desejos do paciente, eu estaria ferrado, eu teria que transar com um monte de gente e eu não tô afim. Enfim. Sim, exato. E aí a gente entra na outra questão, que é a questão da psicologia enquanto técnica, né? Enquanto serviço. Um serviço que a pessoa tem que, como qualquer outro serviço, até mesmo serviços de saúde, né? A pessoa vai num dentista, ela vai falar assim, eu quero arrumar esse dente, assim, 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 eu quero fazer clareamento e tal. Uhum. Mas a psicologia não pode ser assim. Porque senão vira um serviço como outro qualquer. E aí pode parecer que a gente está querendo se apegar num lugar especial do nosso serviço, entre aspas, né? Uhum. E querendo falar que é melhor. Não é uma questão de melhor ou pior. Os serviços que entregam o que a gente acha que a gente quer, a escolha deliberada, eu quero clarear os meus dentes. Eu quero fazer um tratamento, sei lá, cosmético. Enfim. Uhum. Nossa, eu me perdi. Acho que eles têm uma ética muito definida já, né? É muito claro qual é a ética, sei lá, do médico. Eles fazem o juramento de Hipócrates quando eles se formam. Bom, então, não causar dano ao paciente, fazer... O médico sabe qual é a sua ética. A gente pode questionar se a ética do médico é correta, mas ele sabe. O psicólogo eclético cai no risco de não saber qual é a sua ética, de não saber a quem ele está respondendo, a que ele está respondendo. Não se trata realmente da gente ser especial, mas de que o lugar que a gente é colocado é um lugar muito delicado. Sim. Nisso eu acho que equiparo ao trabalho do filósofo, que antes de pensar tem que se perguntar o que é pensar. Né? É um fazer que tem que ter uma reflexão anterior para a gente não fazer merda, ou não fazer numa certa alienação do que a gente está fazendo. Uhum. Acho que é isso. O tema das conversas, dos diálogos entre as correntes, foi algo que a gente não explorou muito. Acho que a gente podia pensar quanto e como devem ser feitos esses diálogos, para que a gente não caia num solilóquio ou num... Cada um fazendo uma palestra e ninguém se escutando de verdade. Isso, aquela coisa entrincheirada das correntes, né? Exato. Mas eu acho que isso é um tema longo para um próximo episódio. Pode ser. Então a gente vai deixar esse gostinho de quero mais para vocês acessarem as nossas redes no Instagram, @coletivo.psicolegas. E o nosso e-mail, caso você queira mandar uma cartinha de amor, é coletivopsicolegas, sem ponto, @gmail.com. Continua no próximo episódio. Tchan, tchan, tchan. Tchau, tchau!